Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que foto bonitinha. E aí, pessoal? Não acordei não, Acordei cedo porque hoje a Roberta dá aula. A única coisa é que de domingueira eu acordo, preparo o café pra Roberta acordar com tranquilidade, que ela vai trabalhar. Porque trabalhar de domingo não é fácil, né, meu? É o segundo final de semana que ela trabalha na sequência dando aula. Esse final de semana eu não trabalhei. Mas ela é o segundo na sequência. E final de semana que vem a gente vai trabalhar de novo, porque a gente vai para Portugal, né? Então, não tem almoço grátis, meu caro. There's no free lunch. No free lunch. Lembre-se disso. E aí? O que vocês querem conversar? Bom dia, Bruninha. Bom dia, myself. Guilherme, nada engorda. Banana não engorda. O que engorda, em primeiro lugar, é você, né? A banana não engorda. Agora, não é quantas por dia que você come no resto do dia. Você está preocupado com a banana, sei lá, comendo brigadeiro, biscoito de pacote. Então, não é assim, né? A alimentação, quando você fala de determinado alimento engorda ou não engorda, primeiro você tem que entender que nenhum alimento engorda, né? O que engorda é o que você faz com ele, né? Eu não estou falando de comer, estou falando em quantidade, estou falando o que está junto. Que isso também é um grande problema, né? Ninguém olha o que está junto, todo mundo olha uma coisa pontual. Então, se você entender a tua alimentação não como uma refeição só, mas como um conjunto de refeições, então tudo que você faz no dia, aí a coisa, né, ficaria mais fácil para você entender. Né? A gente conta a caloria do dia, na verdade, né? A caloria da refeição só serve para estimar o que você está comendo durante o dia. Porque, do contrário, o que te fala a caloria da refeição? Absolutamente nada além do que a caloria da refeição. Se você vai aumentar a sua chance de engordar, ou aumentar a sua chance de ganhar massa muscular, ou aumentar a sua chance de perder gordura, o que manda é o que você consumiu no dia. Então, esse que é o raciocínio. Bom dia, Nilmar. João Paulo Milese amanhã no Brasil. Muito bom, Milese. Você faça uma boa viagem. Vamos ver o que vocês têm para perguntar aí, porque eu estou aquecendo que hoje o dia é dia de treino de membros inferiores. Então hoje treino de quadríceps, eu realmente tenho que estar aquecido, porque senão meu joelho briga. Igor Oliveira, vamos começar hoje pelos superchats do YouTube. Ontem fiz costas e fiz umas 10 séries de terra. No treino estava de boa, hoje acordei sem conseguir nem abaixar, normal após ter machucado. Olha só, Igor, vamos falar de dor aguda, dor tardia e dor crônica. Então, o que você está tendo? Você está tendo uma dor tardia. Acho que o que aconteceu aí foi o esforço que a tua lombar fez, passou da conta do que ela tolera. Então, eu acredito que, cara, 10 séries de terra é bastante coisa. Um treino bom de dorsal, você tem pelo menos aí umas 12 séries. Sabe o que são 12 séries? São 3 exercícios, 4 séries cada um. Cara, pensa que você foi lá e socou 10 séries de terra, né? Você tem que entender que treinos você pode fazer o quanto você aguenta.
Porque senão uma situação assim, o problema não é a dor, o problema é o que você não consegue recuperar, e isso, em vez de transformar em desempenho, resultado, vira, na verdade, destruição de massa muscular. Então, você não acorda um dia e fala assim, vou fazer 10 séries de terra. Você acorda um dia e fala assim, vou fazer 10 séries de terra e vou programar-me para isso. O que você vai fazer? Aí você vai começar, na primeira semana você coloca 2 séries, na segunda semana você coloca mais 2, na terceira semana você coloca mais 1, tentando a cada 3 semanas você aumentar aí mais ou menos 20% da carga, tá? Carga assim, carga é quantidade de trabalho, então vamos falar da quantidade de séries que você faz. Vamos supor que você faça 12 séries de dorsal no total para o seu treino de dorsal, né? 10%, 1.2, 20%, 2.4. Então olha só, se você conseguir sair de 0 para 3 séries de terra em 3 semanas, tá bom pra caramba, meu. Agora, por que você foi fazer 10 séries de terra assim, né? É isso que a gente tem que coordenar, né? Aquela coisa do fator empolgação. Mas tava bem, tava legal. Meu, pensa que você fazer musculação com objetivo de hipertrofia é uma coisa muito difícil. É que nem você atirar num alvo com arco e flecha. Por que eu falo com arco e flecha? Por que não com um revólver? Porque o revólver, você tá aqui, você faz a mira e escorrega o gatilho. Agora, com arco e flecha, você mira aqui, você aponta no ângulo e você dá mão para puxar a força do arco. Você querer acertar mais ou menos não determina a força que você puxa o arco. A força que você puxa a cordinha do arco é para determinar o que é a força da flecha para alcançar o alvo. Então, se você puxar mais, você vai errar o alvo. Se você puxar menos, você vai errar também. E você não compensa com o ângulo. Por isso que eu gosto da metáfora do arco e flecha, né? Você não compensa com a quantidade de exercício se o quanto você está colocando de empolgação no seu treino estiver errado. Pouca empolgação, esquece, você está gastando tempo à toa. Muita empolgação, esquece, você está se machucando. Então, assim, provavelmente o que você tem é uma dor por conta de um aumento da demanda dessa musculatura, vai ficar doendo aí uns 2, 3 dias. Nesse caso, e principalmente por ser uma dor lombar, eu não acho que vale a pena o desconforto de você não tomar um analgésico, tá? Então cabe você tomar um analgésico de horário, pelo menos nos próximos 3 dias. Vá a um médico para ele prescrever esse analgésico para você, tá? Não faça nada de orelhada, ou que você viu no YouTube, nem porque eu falei, você precisa de avaliação física, né? E entenda que tem 3 tipos de dores. Existem dores agudas, dores tardias e dores crônicas. Então, se você falasse para mim, Paulo, sempre que eu treino dorsal eu tenho dor. Opa, isso é diferente. Ou então, Paulo, eu tenho dor na lombar sempre, mas ameniza quando eu faço dorsal. Já é outra coisa. Ou então, piora quando eu faço dorsal. Já é outra coisa. Piora quando eu treino membros inferiores. É outra coisa diferente. Então, existem essas questões da temporalidade da dor que fazem com que cada tipo de problema seja ou tenha que ser visto de uma forma diferente. No seu caso aqui, pelo pouco que você me contou, aparentemente, Igor, é uma dor benigna, porque você exagerou no treino de ontem, né? E, cara, questão de você falar com a sua namorada, para ela fazer uma massagenzinha gostosa na tua lombar, na sua dorsal. A domingo dia é um dia propício para isso, né? Então, fique tranquilo, nada grave a priori. Porém, se essa dor passar de 2 dias, aí você tem que obrigatoriamente procurar um médico, tá? Obrigatoriamente, para ver se você pode ter lesionado alguma coisa mais séria. Gustavo, entre whey e creatina, qual devo tomar? Gustavo, partindo do pressuposto que são coisas completamente diferentes, né? Engraçado, na aula de quinta-feira
né, que eu estou dando para o curso lá do pessoal de Portugal, eu falei bastante sobre creatina e bastante sobre whey, justamente por essas razões, né? E para mostrar o quanto eles são diferentes, o quanto eles são distintos, como uma coisa não tem nada a ver com o outro, tá? Mas se você está fazendo essa coisa, eu tenho um valor para gastar, eu preciso escolher um dos dois, né? Eu te recomendaria ir para creatina, tá? Porque os efeitos bioquímicos do whey protein, Gustavo, você só consegue com uso crônico e sustentado. Então, tipo, se você comprar e tomar um mês, não vai fazer diferença na sua rotina, tá? A não ser que teu objetivo não seja ganhar massa muscular, teu objetivo seja, por exemplo, emagrecimento. Aí o whey ajuda porque ele funciona como um método de controle de apetite, tá? Isso é muito legal. E ele também funciona como método de controle glicêmico, tá? Que é muito legal também. Mas a creatina, ela te confere duas coisas que são muito legais, né? Que é aumento da força, melhora da sua recuperação, melhora da sua melhora da sua captação periférica de glicose e, portanto, sensibilidade à insulina. Então é um negócio que é bem interessante do ponto de vista de função aí. Madara. O que gasta mais calorias? Esfriar o corpo ou esquentar o corpo? Ótima pergunta, hein, Madara? Mas a priori, eu invoco aquela... Nossa senhora, vamos pegar conteúdo de cursinho, 1998. 1998. Que é igual MC delta T, você lembra disso? Quantidade de caloria é igual massa, caloria específica e o delta de temperatura. Puta que pariu, ninguém merece escutar isso no domingo, né? Quem tá fazendo cursinho aí, quem tá na... Que é igual MC delta T. Bom, vamos fazer uma conta rápida. Quantas calorias você precisaria para esquentar um físico de 100 quilos? Né? Vamos tentar usar um número redondo, né? Caloria específica da água, o corpo é 80% água, né? Então 100 quilos, vamos supor que tem 80 quilos d'água. Então você já tem 80 quilos. Caloria específica da água é 1, né? Você gasta 1 caloria para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de água. Aí você tem que fazer todas as transformações, você tem quilos, né? Então são 80 mil vezes delta de temperatura, 1 grau Celsius. Né? Cara, é um porrilhão de caloria para você esquentar. Minha percepção é que esquentar... Puta, não sei te falar, cara. Mas assim, a gente precisa de muita caloria para esquentar o corpo e para esfriar o corpo, né? O sistema de arrefecimento qual que é? O sistema de sudorese. Né? Como que funciona isso? Por que você transpira? Né? É mais ou menos o efeito do radiador do carro. O teu corpo, ele solta água na sua pele, a água rouba calor da sua pele, portanto ela rouba calor do seu corpo. E aí você esfria, né? Então, você também gasta caloria para fazer isso. Mas eu tenho a sensação que o que mais gasta calor seria mesmo a gente esquentar o corpo, né? Aí você faz a pergunta assim, ué, mas então por que tem sauna, mas ninguém entra na geladeira? Ótima pergunta, né? Já pensou? Olha, eu vou fazer uma sala gelada e já volto. Porque muito provavelmente, né, é intolerável você ficar no frio, mas não é tão intolerável assim você ficar num calor, seja ele seco, seja ele úmido. Né? Você vai na sauna, tem até uma sensação de um gostosinho, né? Mas entra na geladeira e me fala o que você vai sentir. Cara, pensa que quando você coloca o ar-condicionado do seu quarto a 16 graus, já começa a gelar seu pé, você já não consegue ficar... Imagina você entrar num lugar que tá 16 graus. Quanto que é a temperatura de uma sauna? Uns 45 graus, provavelmente.
45 graus. Vamos imaginar que seja 45 graus. Vamos pensar que uma temperatura amena são 22 graus. Então a gente está subindo 23 graus acima do que a temperatura amena, tá bom? Agora, se você descer 23 graus abaixo da temperatura amena, 22 menos 23, você cai para menos 1. Você consegue ficar de sunga numa geladeira a menos 1 grau Celsius? Bom, se você conseguisse, provavelmente vai congelar e morrer, né? Não faz muito sentido. Agora, numa sauna, você sobrevive. Portanto, eu imagino por exclusão, que seja mais custoso subir a caloria do seu corpo do que fazer ela cair. Simplesmente por isso. Se você entrar numa sauna, você sobrevive. Se você entrar numa geladeira, não. Não sei. Manda aí pra mim o que vocês pensam. Deixa aí nos comentários. Gil Ferreira. Hiperaldosteronismo. Legal. Já operei e voltou. Não tenho resistência de treino pelo potássio baixo. Fortaleço só com pilates. Como melhorar o desempenho com menos dor? Cara, hiperaldo é uma das coisas complicadas de você cuidar, porque realmente você observa em incidentalomas, né? Então você vai lá fazer um atomo, ou vai fazer um ultrassom, você descobre um tumorzinho na adrenal, né? E quando você tem sintoma, né? Aí a gente investiga, o tratamento é cirúrgico. Mas sabe, Gil, o que eu fico curioso é o seguinte: você operou, teve remissão e voltou? Estranho isso, né? Estranho. Bom, algumas coisas, né, a gente pode fazer, né? Uma das coisas que a gente faz, né, é controle do potássio. Então você suplementa potássio para a pessoa, né? E você pode pensar em bloqueador de receptor de aldosterona, né? Então isso é uma coisa que você pode pensar em usar, né? Isso é uma coisa que você pode, clinicamente, para você mexer nisso. Agora, tem controle, né? Precisa ver como é que seu médico está levando isso com você, tá? Melhorar desempenho com você, na verdade, seria fazer uma progressão, né, mais lenta de carga e trabalhar dentro do que o hiperaldo ele está clinicamente tratado. Se você só tem a parte de perda de potássio, né? Isso daí dá pra gente manejar. Um bloqueador de receptor de angiotensina, de repente um BRA. Mike Honor, sulfato de salbutamol, melhora a performance? Para quem tem asma, com certeza. Para quem não tem asma, não necessariamente. O que acontece com ele, né, Mike, é que todas as drogas dessa família, né, salbutamol, mesmo as medicações que são medicações veterinárias, elas têm uma pequena função bloqueadora de miostatina, né? Então pode ser que exista uma relação entre salbutamol e bloqueio de miostatina. Agora, você vai ter um aumento de frequência cardíaca, fudido, né? E isso não é uma coisa que é legal, não, porque tem uma série de relatos de casos de pessoas que foram usar esse tipo de medicação sem necessidade e tiveram eventos agudos graves, né? Teve uma história famosa, uns 4 anos atrás, foi antes do pandemônio. O moleque resolveu tomar 4 colheres de clenbuterol e treinar, infartou e morreu, acabou, né? E aí você fala, pô, 4 colheres de sopa, tomou 4 colheres de sopa e morreu. Vai arriscar? Não dá, né?
Professor Rodrigo Constantino, faltam poucos banhos para o BNTC 600. Mostrando que a constância é a chave de sucesso. Vai ter live especial no 600? Pô, Rodrigo, é uma coisa que sempre perguntam, né? No 500. Eu acho que live especial é tá todo mundo junto, cara. Tá toda a galera do banho junto aqui, né? Bombando, né? E a gente trocando ideia que nem a gente faz. Acho que toda live é especial por isso, né? Corrupção mente sã. Mulher, 56 quilos, 12% de BF. Treinar membros inferiores 3 vezes na semana, superiores 2 vezes e um dia de cardio com 5 km é um bom equilíbrio? Não acho, tá? Não acho porque esse dia de membros superiores você tem que ter muito cuidado, porque senão você acaba deixando seu corpo retangular ou até triangular com base para cima. Isso, dependendo do quanto de cintura você tem, não vai ser uma mensagem visual talvez agradável para você. Se você quer um corpo mais feminino, mais tipo ampulheta, né? Treinos superiores 2 vezes por semana, cara, é o que eu treino. Você parar pra pensar. Né? Tem semana que eu treino 2, tem semana que eu treino 3. Tem semana que eu treino 2, tem semana que eu treino 3. Então, não acho que seja O que ajusta, na verdade, a frequência de treinamento são as áreas que você tem mais necessidade, na verdade, né? Vamos supor que a gente quer construir um glúteo para você, né? Um glúteo bacana, né? Eu ficaria, por exemplo, pelo menos 2 vezes por semana, organizaria de fazer um bom leg press, um bom hip thrust, na elevação do quadril. Cara, eu vejo que na preparação das meninas que tem um glúteo bem bonito, né? Então, você pega, por exemplo, Angela Borges, a própria Fran, né? Elas treinam bastante hip thrust, né? Então eu acho que você tem que pensar em segmento aí, né? Tem que olhar o teu corpo como se fosse um segmento, né? E aí, aquilo que você mais precisa desenvolver, treina 3 vezes. Aquilo que está junto do que você precisa desenvolver, treina 2. E aquilo que está bom do jeito que está, treina 1. É o que eu faria, né? Então aí você tem 6 vezes, né? Você tem 6 treinos, né? 3 deles o objetivo, 2 deles o que está junto do objetivo e uma vez aquilo que você só precisa manter para deixar bacana, tá? Não concentraria esse cardio num dia só, a menos que fosse no 7º dia, tipo domingo, né? Eu investiria muito no treinamento de abdômen e core, principalmente para te dar equilíbrio, força e saúde motora. Luiz Rafael. Balança de bioimpedância caseira pode dar dados corretos? Não, Luiz, não gaste seu dinheiro com isso. Você vai gastar uma fortuna, dá muito erro, né? E assim, você fala, mas pelo método de comparação, né? Bom, primeira coisa que eu te falo, o que você vai fazer se você sabe seu percentual de gordura, se o teu espelho não te agrada? Ah, mas significa que eu posso ver o meu percentual de gordura variar? E aí pode justificar o que é o desagrado que eu tenho na frente do espelho. Então, Luiz, mas se fosse preciso. A primeira coisa que você tem que pensar, como funciona a bioimpedância? Né? Ela funciona pela passagem da corrente elétrica nos tecidos. Né? E por onde a corrente elétrica passa? Né? Ela passa, primeiro, lei de Ohm, tá? Não fui eu que fiz. Vamos voltar para o 3º colegial, para o cursinho de novo. Né? Lei de Ohm. Qual que é a lei da corrente elétrica? Né? Ela passa pelo meio de menor resistência, né? E menor espaço. Né? Então, vamos supor que você subiu na sua balança que tem uma bioimpedância. Né? Você vai fazer um arco galvânico. Né? Como é que vai ser esse arco? Você vai que ele vai passar do seu pé, passar na sua barriga, no seu peito e descer? Não, ele vai fazer o arco da sua perna. É isso que ele vai medir. Ele vai medir essencialmente quanto de gordura você tem na canela, na parte interna da coxa, provavelmente no seu saco, e descer até o outro pé. É o caminho mais rápido. E aí a gente tem um grande problema, que é a velocidade da passagem de corrente, ela está
terminantemente dependente da quantidade de líquido que você tem. Isso quer dizer que conforme você for secando, você vai ter menos líquido secando, perdendo gordura, você vai ter menos líquido no seu intervalo intersticial, que é entre a pele, a gordura e a face muscular. E aí o que acontece? Você vai ter uma queda do seu percentual de gordura, de repente você vai ter uma estabilização, isso se você for melhorando. E depois dessa estabilização, sabe o que pode acontecer? Ele pode indicar um aumento, por conta dessa condição. Então, sabe, Luiz, eu não investiria nisso, cara, de jeito nenhum. O que eu faria se eu fosse você? Você quer muito, né, fazer uma avaliação física, né? Contrata um profissional de educação física, ou então uma nutricionista, e combina, você pode me avaliar uma vez a cada 2 semanas durante um mês, ou que seja uma vez por semana, quando você me cobra uma avaliação física? 50 mangos, 100 mangos, né? E ele vem e te avalia, você vai até a academia, faz a avaliação com ele, paga o cara, né? Você vai gastar, sei lá, você vai acertar 50 mangos com ele uma avaliação física, né? Se não for teu amigo, se teu amigo se bobear, ele nem te cobra para fazer isso, né? Mas faz uma avaliação física, né? Pelo menos para você ter um controle simples, né? Você vai gastar 200 conto por mês, mais barato você comprar uma balança com bioimpedância, que não é uma coisa que tem qualidade boa, viu, Luiz? Real, cara, não tem uma qualidade bacana. Antônio Claret Oliveira Júnior, homem, 45 anos, 60 quilos, massa muscular de 45 quilos, testosterona total de 780, SHBG de 70, estradiol menor que 11,5, não fiz testo livre, SHBG de 70, preciso preocupar com SHBG? Antônio, tem uma coisa que não está batendo aqui, tá? Não dá para você ter uma SHBG de 70 com 780 de testosterona total, tendo um estradiol menor que 11,5, tá? Tem alguma coisa que está errada aqui. Por quê? Porque o SHBG do homem, por conta do androgênio, é uma coisa entre 20 e 30, tá? Se você só tem androgênio e não tem estradiol, como que dá para você ter um SHBG de 70? Cara, é muito esquisito, tá? É muito esquisito mesmo. Eu repetiria esses exames, tá? E numa segunda-feira de preferência. Ficaria sem treinar. Sexta, sábado e domingo eu repetiria numa segunda-feira, para ver se tem alguma coisa relacionada a exercício. Outra coisa que eu faria é pedir uma CPK. Porque se o seu estradiol realmente é zerado, é indetectável, você vai ter um CPK nas alturas, tipo 2.000, tá? Agora, se você tiver um CPK baixo, tem alguma coisa aqui que não tá colando, tá? Outra coisa que você deve fazer, pedir estrona, né? Porque às vezes você pode estar com aromatização de androstenedione, né? E isso pode ser a causa de você ter esse SHBG. Mas, cara, para você ter uma estrona tão alta que suba o seu SHBG, você também teria que ter um cortisol bem alto, tá? E se o cortisol seu tivesse alto, você não teria uma testosterona de 780. Eu acho que você precisa de exames mais... se você quer avaliar mesmo o que está acontecendo com você, eu não estou dizendo que precisa. Se você não tem sintoma de nada, cara, na boa, não faz exame, treina, tá? Mas se você quer saber o que está acontecendo com você, você precisa de mais exames, né? O que eu adicionaria aí nos seus exames aí? Anota aí, tá? ACTH, cortisol, estrona, o que mais? LH e FSH, com certeza, testo livre, testosterona biodisponível, porque também não é só a testosterona ligada na SHBG, é na albumina e na globulina. O que mais que eu pediria? O que mais que altera com... Bom, CPK eu já falei. Colesterol total e livre,
total LVA, HDL, LDL, tá? Porque o LDL, ele muda quando você tem um hiperandrogenismo, né? Então, se você tiver 0 de estradiol e quase 800 de testosterona, cara, você vai ter uns 150, 200 de LDL, né? Pode ser que você tenha também uma hipercolesterolemia familiar, genética, né? Que também interfere nisso. Mas você está vendo que o exame ele não determina exatamente uma coisa, eu tenho isso aumentado, eu tenho isso diminuído, então eu tenho tal doença. Não é assim. Eu completaria esses exames, viu, Antônio? Anota aí tudo que eu falei, depois assiste a live de novo aí para você anotar. Que é o bicho. Georgiana Savelovas. Bom dia, fui diagnosticada com Ehlers-Danlos clássica. Já tenho 47 anos e gostaria de saber o que fazer de exercício que não me machuque minhas articulações. Minha filha de 17 anos também tem. Bom, pessoal, Ehlers-Danlos é uma condição genética relacionada ao colágeno. As pessoas elas têm hiperextensibilidade da pele, por exemplo. Se você está falando da clássica, você deve ter hiperextensibilidade da pele e provavelmente ligamento, né? Georgiana, aí o que acontece? Você pode fazer qualquer exercício. Qual o problema, Gi? O problema é a amplitude, tá? Trabalhar com você precisa trabalhar força também. Não é trabalhar com peso leve. Porque se você trabalhar com peso baixo, você não vai ter efeito nenhum, tá? O que vai acontecer é que você vai ter um trabalho que é aprender a treinar uma coisa que a gente chama de consistência de contração muscular, tá? Por que isso é importante? Porque consistência de contração muscular é o que faz bodybuilder ganhar músculo sem se arrebentar inteiro. Então, sabe o que você vai ter que fazer? Treinar igual bodybuilder, Georgiana. Mas não em relação à quantidade de peso, mas a técnica. A técnica a técnica de execução. Eu acho que você vai gostar muito, tá? Então depois se você quiser, me passa um direct pelo Instagram, eu te recomendo aí alguns treinadores. Se você for de São Paulo é mais fácil, a gente tem uma equipe de treinador, a Muziarmy, né? @Muziarmy, MUZY-ARMY, tá? @MUZY-ARMY, tá? São todos treinadores que eles são parceiros nossos da clínica. A gente conversa muito, fala muito de exercício com eles, né? E eles estão prontos para te ajudar nisso, tá? Exatamente isso, Isabel Arantes. Muito obrigado, querida. Você encontra essa galera no Instagram e eles vão te orientar do jeito que você precisa. Cristiano Juliano Ferreira Paniago Giaculi Marques. Caramba, Cristiano, que nome de conde em inglês, tem 30 nomes. Cristiano Juliano Ferreira Paniago Giaculi Marques. Faltou da Silva Sauron Musi, né, meu? Porra. Eu não entendi a sua pergunta. Bom dia, acompanhamento com nutrólogo ou nutriendo. Não entendi. Você quer fazer, você já faz, né? Precisa ver de onde você é, né? Se você quer consulta presencial ou se você quer consulta online, né? Daniel Suzano, que pergunta legal. Top 5 exercícios que você mais fez na vida? Supino reto, paralela, abdômen, supino reto, paralela, abdômen, o que mais? Bíceps, rosca direta e outro. Deixa eu pensar. Eu acho que tríceps testa. Os 5 exercícios que eu mais fiz na vida. Perna, eu comecei a treinar perna depois de mais velho, né, com maior frequência. Eu machucava muito, né? E por isso também não gostava de treinar, porque eu sempre me machucava. Então eu tive que aprender a treinar perna com Ziad para poder treinar. Labros. Estresse e ansiedade podem dificultar a perda de gordura? Ou é somente a alimentação mesmo que faz a diferença? Forte abraço.
Na verdade, não do ponto de vista fisiológico, bioquímico, né? Se você sente estresse ou ansiedade, Danilo, isso não vai modificar a sensação que é a fisiologia. Agora, estresse e ansiedade mudam o comportamento alimentar, tá? E quando muda o comportamento alimentar, que é uma coisa que eu converso com você desde que começou o banho, né, seu Danilo? Gente, o Labros é um dos banhentos mais antigos nosso aqui, tá? E ele tem inclusive o meu telefone, de tão antigo que ele é um banhento, né? E eu sempre fico falando para ele, Dan, faz essa porra direito, Dan, faz essa porra direito. Mas, né, parece que minha companhia para ele todo dia de manhã não é suficiente, né? Então, meu caro, o que eu te falo é o seguinte, de novo, pela milionésima vez, olhe seu comportamento alimentar. Você sabe o que eu falaria para você intuitivamente? Intuitivamente, tá? Eu não sei se você faz isso, né? É tirar o que é a forma que você pensa, o já que da sua vida, tá? O que é isso, né? Ah, já que eu tô assim, vou comer um negócio gostoso, né? E aí depois, já que eu comi um negócio gostoso, eu vou comer mais. Aí depois, já que eu comi mais, eu vou comer o final de semana inteiro e eu volto segunda-feira, tá? Já que e se são as conjunções do português mais perigosas da nossa língua, tá? Por quê? Porque elas têm uma capacidade poderosíssima de ferrar com a nossa vida. E sempre a gente usa pro lado do cachorro, né? Iriri cachorro. Sempre a gente usa pro lado do cachorro. Porque a gente nunca fala assim, já que eu tô de dieta, não vou comer essa merda aqui. Já que eu não comi essa porcaria aqui, eu não vou comer a próxima porcaria. Já que hoje é sábado e eu consegui fazer dieta, também farei, né, no domingo. Já que hoje é domingo e eu consegui manter a dieta, segunda-feira eu vou começar melhor. Então, percebe que o ser humano ele tem uma capacidade infinita de se sabotar. E sempre que você tem um já que te joga para fazer um abraço em Satanás, né, você tem que ter um já que equilibre isso e te leve para pegar na mão de Jesus Cristo, né? Redentor, sabe? A vida não é, pois é, Danilo, uma coisa puxa a outra, só que quando Satanás te puxa pela mão é impressionante, você quer dar o pé, cara. Sabe, eu fico estarrecido, né? Sabe, eu acho que essa hora, né, esse momento que a gente está conversando aqui, é a hora que você tem que pegar o seu whey, pega o seu whey, né, põe em cima do seu telefone celular assim, porque a gente vai fazer uma bênção, nossa Igreja do Treino de Deus, amém? Né? É um momento de agora vai ser um momento, né, de, como é que fala? Um momento de oração, e eu vou fazer uma oração para você, Danilo. Vou fazer todo mundo dá a mão nesse momento, 4.000 pessoas dando a mão, né? E vamos orar pelo Danilo. Danilo, Senhor, abençoai-vos o mindset do Danilo. Que o seu sistema de tomada de decisão ele seja acalmado, amém? Que a amígdala do Danilo, ela pare de sentir tanto ímpeto de comer porcaria, ou de comprar porcaria quando ele está de volta para casa. Senhor, abençoai-vos a volta para casa do Danilo, tire ele longe da padaria. Amém? Senhor, que a padaria, ela fique no caminho oposto da volta do Danilo. Que o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal do Danilo trabalhe com vontade, ó Senhor, e que ele tome as decisões corretas na vida dele. Que o striatum dorsalis do Danilo transforme toda essa força em hábito
e que o núcleo acumbente do Danilo perceba a satisfação de ser um jovem sob controle. Aleluia. Por fim, Senhor, agradeço essa reunião com quase 5.000 pessoas nessa manhã de domingo glorioso, que eu sei que ninguém foi na igreja, mas está aqui, orando pelo Danilo com vontade, para que ele finalmente... Porra, Danilo, desculpa, Senhor. Para que ele finalmente tenha os caminhos corretos da vida de saúde. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês. Danilo, se você for fazer bobagem agora, você vai para o inferno. Você entendeu? É para lá que você vai. Põe uma foto de Satanás assim, é ele te atazanando, Danilo. A gente vai acabar, a gente vai tirar isso de você, Danilo. A gente vai exorcizar você, seu cabeção. Vinícius Tetim. Tenho síndrome do túnel do carpo. Hipertrofiar tendão flexor extensão piora? Eles não hipertrofiam, eles só hipertrofiam assim se você tiver hipotiroidismo, Vinícius. E se eu não usar muita flexão, extensão ou muita carga? Não, Vinícius, precisa entender por que você tem síndrome do túnel do carpo. Aliás, o tratamento é cirúrgico, irmão. Então, se você tem síndrome do túnel do carpo, opera. Se fosse em mim, eu operaria. Gente, tudo que a gente fala aqui, né, falando da restauração do Danilo, né, a gente fala pelo bem-estar pessoal, pode ficar leve, né? Então, de verdade, de coração, quero agradecer a solidariedade de todos vocês, de escutar os problemas uns dos outros, né? Se encontrar, porque, cara, o problema do Danilo é o problema de todo mundo que quer emagrecer, né? Chega na hora do vamos ver, você vai lá. Tem Jesus te estendendo a mão. Você faz o quê? Você pula para abraçar Satanás. É isso que você faz, né? Então, mesmo brincando, né? E metaforicamente, né? Do jeito que a gente entende, para pensar, eu nem peço muita coisa, eu te peço 10 segundos, tá? 10 segundos. 10 segundos para você pensar assim, isso está no caminho daquilo que eu quero? Sério, é só isso que eu quero que você pense. Tipo, você vai lá abraçar 2 kg de torta. Você fala, porra, mas precisa comer 2 kg de torta? Ou então tá de noite, você tá assistindo o filme, que vontade de comer um hambúrguer. Que legal que você tem vontade de comer um hambúrguer. Você tá com fome para isso? Ou é aquela dopamina que bateu na cabeça e você falou assim, vou pedir. E eu sei que isso já aconteceu com você. A hora que chegou, você nem tava com tanta vontade assim de comer. Tenho certeza. Então, para pensar nisso, meu. Vitor Hugo, hipotireoidismo subclínico e musculação. Qual é a definição de hipotireoidismo subclínico, Vitor Hugo? Se você perguntou, você sabe. Hipotireoidismo subclínico é quando você tem alteração do TSH, hormônio tiroestimulante, mas você não tem alteração de T4 e T3, tá? Então você tem hipotireoidismo subclínico leve, quando você está um TSH até 10 unidades, ou você tem um hipotireoidismo subclínico grave, de 10 a 20 unidades de TSH, com T3 e T4 normais, tá? Problema, Vitor, é que você precisa de exames de confirmação, porque, por exemplo, consumo alto de proteína sobe o TSH, né? Exercício intenso, existe uma fase que você tem aumento de TSH, uma fase subaguda. Então precisa ver se você treinou no dia, precisa ver se você consumiu energia suficiente no dia, porque se você tem baixa transformação de T4 e T3 por falta de energia, isso também sobe TSH. Então, definir o que é um hipotireoidismo que você vai tratar nas pessoas que fazem exercício não é simples, tá? E é importante que você tenha trazido, muito obrigado pela sua pergunta, né? Porque ela traz a seguinte questão. Se eu tenho um paciente com TSH alterado, devo tratar independente dos níveis de T3 e T4? Né? E isso é uma coisa que eu confesso para você, não é uma decisão fácil. E eu te falo,
Se você errar na sua decisão clínica, se você tratar o paciente que não precisa, ele vai ter queda de desempenho, tá? E aí é brabo. Ozzy. Gostaria de saber se existe comprovação do tratamento com ventosas, aquele que a gente fica parecendo uma joaninha. Bela comparação. Não sei, Ozzy, eu tenho que perguntar para os meus amigos da fisioterapia. Vamos deixar essa pergunta para Dr. Davi Ronce responder. Vinícius Tedin de novo, pergunta no chat da Sarah David, dando uma moral. Estou tratando câncer, perdi muita massa, uso bolsa de colostomia, posso dar whey? A priori sim, Vinícius, né? Inclusive enriquecer alimentos com whey protein, né? E não só isso, né? Não precisa usar só whey, você pode usar hipercalórico também, né? Então tá fazendo uma refeição, tá difícil de comer, né? Pega um hipercalórico, bate com uma água bem gelada, né? Para ficar mais fácil de beber. Se você tolera uma coisa um pouco mais consistente, né, um leite integral bem gelado, mas tudo depende da condição clínica geral, né, meu? Adriano Hugue, amígdalas do Danilo, pare! Danilo, sua tarefa é estar todo dia no banho agora, né, com a gente, para agradecer essa corrente do bem que a gente fez para você, Danilo, seu cão. Gabriel Lima, 14 anos, 68 quilos, 13% de BF. Meu braço, faço musculação há 1 ano, só tenho 33 de braço. Tem alguma dica para aumentar ele ou eu tô só desesperado? Gabriel, posso te tranquilizar? Eu comecei a treinar, eu tinha exatos 67 quilos e 33 de braço, irmão. Exatamente isso. E demorou, viu? Demorou. Tá? Eu acho que tem um pouquinho de desespero aí, tá? Mas eu acho que você tratando com capricho seu braço, porque, por exemplo, na época que eu vou te falar o ano que foi isso, foi 1993, tá? 1993, você nem tava no saco do seu pai ainda, pra você ter uma ideia, seu demônio. Em 1993, 92, né? Eu medi o braço porque era o meu parâmetro, mas, cara, eu não sabia nada de treino, eu não tinha treinador, não tinha a quantidade de profissional de educação física que entende de treinamento resistido, de treino de força, era muito diferente. Os caras da educação física na época, eles iam pro esporte, então o cara saía da faculdade, ele ia virar treinador de basquete, treinador de vôlei, treinador de natação, né? Ele não virava treinador de treino de força, né? Não era uma coisa que a educação física ela olhava com desejo, assim. Isso é muito mais recente, né? Isso foi com a questão do fitness. E assim, quem começou o fitness não foram profissionais de educação física, então tinha muita coisa que não tinha nada a ver. A galera fazia treino de 3 horas, né? Se você for ver o próprio Schwarzenegger, né? Ele treinava 50 séries por grupo muscular. Então não é que o Schwarzenegger ele fez o que ele precisava fazer, é que ele resistiu ao que ele fez, na verdade. Ele sobreviveu, né, sem se machucar, né, ao treino que ele fazia. E cara, quando você faz 50 séries por segmento, então peito e bíceps, por exemplo, era 100 séries. Ele ficava 4 horas na academia treinando. Essa é a pegada, tá? Então, quando você faz isso e sobrevive, meu amigo, você vira Mr. Olímpia. É essa, e ainda mais numa época que ninguém faz, né? E aí, quando, né, os profissionais de educação física eles foram começando a gostar mais do que era o treinamento de academia, os caras não gostavam. Primeiro porque assim, o pessoal não tinha o compromisso com o treino na academia que tem hoje, sabe? As próprias pessoas não se consideravam atletas, né? As pessoas elas faziam aquilo porque, vou na academia, né? Eram poucas pessoas que encontravam aquilo um sentido, né, e um valor de vida. E pô, se você é um profissional, você vai cuidar de uma pessoa que não está muito preocupada se o seu trabalho está bom ou não,
Né? Isso é baixa valorização profissional. Eu vou cuidar de quem quer saber de valorizar o meu trabalho. É isso que eu vou fazer. E a segunda coisa é porque o profissional de educação física na academia ele era chamado de instrutor, né? Não professor. Né? Você tinha um instrutor. Né? Instrutor, cara, se fazer uma faculdade 5 anos para ser instrutor, não, você é professor, é outro papo. Né? Então hoje eu acho que você tem total condição de fazer uma coisa que eu não pude fazer para mim, né? Se você, bom, você tem 14 anos, você não deve ter muita grana, mas cara, em vez de pedir para trocar de telefone, né, ajusta uma grana com seu pai e com sua mãe e faz uma programação de você ter treinos periódicos com um bom profissional de educação física, um cara que seja da área de musculação, que manja de treino de força, que vai te ensinar técnica, que vai te ensinar a treinar, tá? Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Eu não podia, não tinha isso, cara. Não tinha essa possibilidade. Né? Primeiro que eu não tinha o conhecimento, não tinha a quantidade de pessoas com esse conhecimento, não existia o conhecimento em si, né? E não tinha o profissional, e eu também não tinha grana, né? Também tem essa. Mas isso é uma coisa que você pode fazer você. Contrata um profissional de educação física para te ensinar a treinar, faz uma aula treino, o cara repassar com você técnica e passar um treino para você. Dali 4 meses, você repete e pede para ele refazer o treino para você. Aí eu tenho certeza, seus 33 de braço, como os meus, né? Porque eu comecei exatamente assim, é curiosíssimo, eu só pesava 67 quilos, eu era 1 quilo mais frango que você. Hoje eu sou 35 quilos menos frango que você, mas na época eu era 1 quilo mais frango que você, tá? Mas todos somos frangos, entenda isso. Hashtag somos todos frangos, irmão. Por quê? Porque a gente se sente assim, sabe? Não é o problema do que a gente parece ou que a gente é. O problema é como a gente se sente, né? Então, Gabs, como somos todos frangos, você tem uma possibilidade de ouro, de fazer o que eu fiz em 10 anos, você fazer em 1 ano ou 2, né? Que aí a coisa dá certo, tá bom? Não gaste tempo. Matheus Macedão, comecei a educação física depois de um tempo sem estudar. Tem uma dica para tirar a poeira do cérebro? Na realidade, né, Matheus? Você não vai tirar a poeira do cérebro, você vai tirar a poeira da bunda, né? Você vai sentar na cadeira e estudar pra caralho. É isso que você vai fazer, tá? Posso te aconselhar uma coisa que, você vai aproveitar muito, né? Faz o desafio SNA do Lancha Júnior, tá? Você vai aproveitar muito. Você vai não só ter conhecimento, como você vai aprender a estudar, tá? Faça coisas por fora. Quando você acha que você está estudando muito, sabe o que você faz? Você estuda mais ainda, porque aí você descobre que sempre tem mais coisa para você aprender. E que sempre a gente é mais ignorante do que a gente imagina. Vai lá, @lanchajunior no Instagram, se inscreve no Desafio SNA. Hoje vai ter uma live às 8 da noite do Lancha com o Valentim, vai ser bem legal. E faz isso, cara. Ele é um dos maiores profissionais de educação física do mundo, tá? Pensa um cara foda. É o Lancha, tá? Então vai lá, Desafio SNA, @lanchajunior, né? Lancha mesmo, do barquinho, né? Transatlântico, veleiro, bote salva-vida, lancha, tá? @lanchajunior, Desafio SNA. É uma mentoria, você vai... Cara, posso te falar? Vai mudar a sua vida, de verdade. Vai mudar a sua vida. Aí você vai tirar a poeira do cérebro e do rabo. Você vai ver só. Fernando Alves. Todos os dias faço uma corrida de aproximadamente... importante. Você pode tirar a poeira do rabo porque você sentou para estudar ou porque você está tomando nele, né? Eu te aconselho a sentar para estudar antes que você comece a tomar, tá? Isso é uma coisa que acontece. Porque faculdade, meu irmão, não é fácil não. Fazer prova... brabinho. Fernando Alves, todos os dias faço uma corrida de aproximadamente 2 km, mas fico a tíbia doendo. Isso é normal? Pode ser alguma inflamação? Fernando, 2 km é pouco, né, Se você está tendo dor na tíbia,
eu ficaria atento, porque isso pode ser inclusive uma fratura por estresse, tá? Vai no médico, primeiro ele vai investigar para ver se não há uma periostite anterior da tíbia, que é um tipo de inflamação, e ele vai também pesquisar para ver se não há fratura por estresse, tá? Mas vai no médico, vai num ortopedista. Luiz Fernando, qual o estudo que Harris Benedict fez para estimar o gasto calórico? Não sei, Fernando, pergunta para o Lancha Júnior. Vai lá, desafio SNA. Ana Gleice, Tatiane Domiciano, bom dia. Instagram. Tenho 14 anos, Vitor HSC, 70 quilos, 1,80 m, 10% de BF e treino há 4 meses. Já posso usar o whey creatina? Com certeza, Vitão. Em relação a poder, pode. Creatina você deve, tá? O whey depende da tua alimentação. Se você tiver com uma alimentação deficitária, o whey não vai consertar isso. Tá que pariu, tá difícil enxergar. Gondim Lari. Deve ser Larissa Gondim. Laricinha, mais uma Laricinha. Ah, danada. Cardio na academia ou em casa com o esposo? Ah, coração. Pera lá, né, Laricinha? Tá de sacanation comigation? Ah, como é que é? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Em primeiro lugar, cardio com o esposo, ele emagrece as preocupações, ele afina os problemas e ele engraxa o relacionamento. Então, Larissa, nunca deixe de fazer cardio com seu esposo, coração, tá? Isso é uma coisa para vocês, né? E é uma coisa única de vocês. Então, jamais deixe de brincar com a Laricinha, tá bom? Com seu esposo, tá? Por quê? Porque é a única pessoa que você vai fazer isso. Faça isso, pelo amor de Deus, tá? E quando você fizer isso, você vai descobrir que os melhores prazeres não são de quem come na mesa, coração. É de quem come na cama, tá bom? E aí, você faz uma troca extremamente saudável. Gostou dessa dica, Lari? Gostou? Então, a próxima dica. Se você não tem filhos, são 11 horas e 6 minutos, largue essa live e vai almoçar seu esposo. E deixa a gente aqui trocando ideia. Ai, eu espero que não tenha nenhuma criança assistindo, meu Deus do céu. Luan Temer, bom dia. O avô da minha namorada tem hiperplasia prostática benigna. De tempo em tempo, relata inflamação no testículo. Se houver regressão da hiperplasia, diminuirá a possibilidade de epididimite? Eu acho que uma coisa não tem relação à outra, cara. Uma coisa é epididimite, outra coisa é a hiperplasia benigna. A finasterida, ela melhora a hiperplasia prostática, mas ela não mexe na epididimite, né? O problema é esse, Luan. Então tem coisas que não tem jeito. Leonardo, bom dia. Saber a anatomia onde fica cada músculo ajuda na ativação localizada e posteriormente no crescimento? Sem dúvida nenhuma, Léo. Compra um livro que chama Sobota, é anatomia desenhada. Já vai ajudar bastante. Luiz Fernando, não tenho calorimetria. O que devemos analisar para fazer os ajustes na dieta visando perda de gordura? Luiz, você não precisa de uma calorimetria. O que você precisa é uma boa anamnese, né? Até porque você não prescreve de acordo com a calorimetria somente, né? Imagina, eu acho que a maioria dos nutricionistas, meu amigo, não tem calorimetria, né? Não é um aparelho baratinho. O que você faz? Você faz a anamnese do seu paciente, você estima o gasto calórico do seu paciente, e depois que você estimar o gasto calórico do seu paciente, o que você faz é tirando 200 quilocalorias até 500 quilocalorias por dia daquilo que ele está comendo nesse momento e ver o quanto ele tolera, tá? Você usa o Harris Benedict para fazer uma conta de caloria basal mais aquilo que é estimado pelo exercício, para você ter um rumo,
né? Mas vamos supor o seguinte, você fez a sua primeira dieta, tirou 200 quilocalorias, você acompanhou um mês, o cara perdeu gordura. Acompanhou 2 meses, perdeu gordura. Acompanhou 3 meses, o cara perdeu gordura. É muito melhor você manter esse déficit de 200 quilocalorias da primeira dieta do que você ficar querendo restringir cada vez mais, que é uma coisa que acontece muito no consultório do nutricionista. Então o cara tira 200 quilocalorias na primeira consulta, mais 200 na terceira, na segunda, mais 300 na quarta. No final, o paciente ele já não consegue mais seguir a dieta, começa a ter binge, começa a ter transtorno do comer noturno, e aquilo que podia funcionar bem mais devagar, deu errado. Então, simples, recordatório alimentar de 24 horas, recordatório de frequência. Na frequência, você diminui as cagadas e no recordatório alimentar de 24 horas, você programa as calorias da sua dieta e tira de 200 a 500 calorias por dia. Se é um cara que é muito glutão, 500 calorias você consegue tirar. Se é um cara que é pouco glutão, 100 a 200 calorias é suficiente, principalmente se esse cara faz atividade física, tá? E por que 500 calorias? Porque na literatura está descrito que se você tirar mais do que isso, você tem uma grande chance de interromper a atividade física. Fica quase, como é que fala? Impraticável você fazer atividade física quando você tem um déficit maior do que 500 calorias. Tatiane Domiciano tem hipotireoidismo, toma um remédio e ela está controlada. Comecei a malhar faz pouco tempo. Estou tomando creatina e whey. Tem algum problema? Nenhum, Tatiane. Você deve fazer isso, inclusive, tá? Deve. Só que assim, como você toma, provavelmente levotiroxina, tem que lembrar o seguinte, que a tireoide ela produz 80% de tiroxina, T4, e produz 20% de triodotironina, o T3. E você só toma levotiroxina. Então você precisa converter esse T4 em T3. E conversão é pela dieta, tá? Tomar whey e creatina não significa que você não tem que se preocupar com a sua dieta, principalmente com a distribuição de energia. Você tem que ter essa preocupação, tá? Principalmente porque você tem hipotireoidismo e você toma levotiroxina. Diana de Araújo. Com todo carinho do mundo, queria que enviasse um conselho para minha irmã. Não sei mais o que fazer. Ela vai precisar fazer uma bariátrica. Diana, meu coração, conselho não se dá, né, Diana? Principalmente nessas horas, né? O que você faz é tratamento, né? E o tratamento que faz, né, é com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, né? É assim que faz. Precisar fazer uma bariátrica, bariátrica é uma opção que você tem para tratamento de obesidade, síndrome metabólica, mas não é a última opção, né? Você tem um caminho antes. Precisa ver se vocês não tentaram resolver as coisas rapidamente. E esse é o tipo de coisa que você não resolve rápido, você resolve certo, tá? Wesley Brás. Tenho diabetes há 6 anos. Ainda tenho muita dificuldade de aplicar insulina por conta das furadas. Tem algum jeito de diminuir as dores das furadas? É você não reutilizar a agulha, né, Wesley? É o único jeito, cara. Usar a agulha sempre novinha, né? Porque quando você reutiliza a agulha, e tem muito paciente que tem diabetes que faz isso, a agulha ela perde o fio e perde como se fosse uma lubrificação. E aí fica... E claro, né, se você for encher a agulha devagarinho vai doer mais. Você bate e acabou, né? O jeito que você dá a injeção, ela também varia a dor que você sente. Diana de novo. Pois está muito além do peso. Teve uma queda, vai precisar depois fazer uma cirurgia no joelho. Estamos até fazendo uma vaquinha, não temos condição de pagar. O médico que atendeu ela falou que... Então, Diana, complicado, né? Complicado, bem complicado. É o que eu te falei em relação à forma de se abordar, né? Você fazer a coisa rápida, você fazer a coisa direito. E esse tipo de problema você não aborda para fazer rápido, você aborda para fazer direito. Certo? Gente, eu nem notei, mas tem mais de 1 hora que a gente está aqui já, hein? Eu preciso ir treinar, são 11h13.
Preciso muito treinar. E como vocês sabem, aqui fechou, acabou. Closed. Recomendo para vocês continuar na live do Renato Cariani. Acabou de mostrar aqui para mim. Acho que o Renato e o Júlio estão fazendo uma live no YouTube, tá? Domine seu metabolismo e primeiro passo para o shape dos sonhos. Então, vão lá para a live do Renato e do Júlio, que aí a gente também arruma mais assunto para falar na nossa próxima live, tá? Combinados, meus queridos? Combinadíssimo? Então, a gente se vê lá na live do Renato e do Júlio. Beijo para vocês, fiquem bem com Deus. Bom domingo para todos. Aproveitem o tempo de vocês, curtam suas famílias. E para quem tem a mesma facilidade da Larissa Gondim, aproveitem. Aproveitem vossos casamentos. Beleza? Beijo no coração. Beijo para vocês. Fiquem bem. Muito bem. Hora de treinar quadríceps, meu caro.